Destruindo os conselhos. As propostas ardilosas de Faraó. Êxodo 8, 9 e 10. Capítulos 8, 9 e 10. Destruindo os conselhos. As propostas ardilosas de Faraó. Êxodo capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10. Levantem altares no Egito mesmo. Não vá muito longe. Os jovens vão embora, mas deixe o rebanho. 1 Reis capítulo 12, versículo 1 ao 8. Aminon ama a Tamar e comete incesto. E aconteceu depois disso, que tendo Absalão, filho de Davi, uma irmã formosa, cujo nome era Tamar, Aminon, filho de Davi, amou-a. E angustiou-se Aminon até adoecer por Tamar, sua irmã, porque era virgem, e parecia aos olhos de Aminon dificultoso fazer-lhe coisa alguma. Tinha, porém, Aminon um amigo, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi, e era Jonadab homem muito sagaz. E teve o rei Roboão conselho com os anciãos, que estavam na presença de Salomão seu pai, quando este ainda vivia, dizendo: Como aconselhais vós que se responda a este povo? E eles lhe falaram, dizendo: Se hoje fores servos deste povo, e o servires e respondendo-lhe falares boas palavras, todos os dias serão teus servos. Porém, ele deixou o conselho que os anciãos lhe tinham aconselhado e teve conselho com os jovens que haviam crescido com ele, que estavam diante dele. Jeremias capítulo 29, versículo 11. Porque sou eu que conheço os pensamentos que tenho para vocês, diz o Senhor. Pensamentos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano. Pensamentos de lhe dar esperança e um futuro. Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Apocalipse 12, versículo 10. E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Gamaliel, mestre da lei, em Atos dos Apóstolos 5, versículo 38. Se o propósito ou atividade deles for de origem humana, fracassará. Se proceder de Deus, vocês não serão capazes de impedi-los, pois se acharão lutando contra Deus. Atos dos Apóstolos capítulo 6, versículo 10. E estes homens começaram a discutir com Estevão. Contudo, não podiam resistir à sabedoria e ao espírito com que ele argumentava. Provérbios capítulo 11, versículo 14. Não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Provérbios capítulo 19, versículo 20. Ouve o conselho e recebe a correção, para que no fim sejas sábios. Efésios capítulo 4, versículo 11. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Versículo 12. Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Versículo 13. Até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 33 e 34. Não se deixe enganar, as más companhias corrompem os bons costumes. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2.
Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4. As armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir as fortalezas. Versículo 5. Destruímos argumentos e toda pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus e levamos cativo todo pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Devemos conformar a nossa mente à maneira de Deus pensar.